Muito bem, esse é o primeiro vídeo de resolução da primeira VA, da disciplina Economia Política, e este é o primeiro semestre de 2011. Meu nome é Luiz Maia, eu vou comentar algumas das questões e a sua resolução. A primeira questão é para o aluno identificar afirmativas falsas ou verdadeiras, então vamos à primeira delas. Diferentemente da escravidão e do capitalismo, o servo no sistema feudal não se acha tipicamente divorciado dos seus meios de produção e da possibilidade de prover sua própria subsistência. Bom, essa afirmativa é verdadeira porque tanto na escravidão quanto no capitalismo, o funcionário, ou o escravo, ou o trabalhador, eles não têm qualquer controle sobre os meios de produção, ainda que seja mínimo. Eles estão divorciados, eles estão separados desses meios. Enquanto no regime feudal, a organização do sistema se baseava na apropriação por parte do senhor feudal da maior parte da produção. Mas, diante do cenário de uma série de ferramentas extremamente simples e de uma produtividade muito baixa, o servo ele era, entre aspas, livre para operar a sua função. Então ele mesmo desenvolvia seu maquinário, ele mesmo a empregava e ele obtinha a produção final, da qual a maior parte acabava sendo apropriada pelo senhor. Mas de toda forma, ele acordava de manhã cedo, digamos assim, e cuidava de seus afazeres e cumpria suas funções, sendo que o senhor esperava que ao final da produção uma parte significativa lhe fosse entregue. Mas então, de alguma forma, o controle sobre a produtividade desse servo ele era feito de maneira esporádica, de maneira circunstancial não, apenas episódica. E o dia a dia da operação dessa produção ficava muito em cargo a decisão do próprio servo. Então a resposta é V para essa primeira. A segunda, no livro A Riqueza das Nações, Adam Smith busca explicar o que é e como é possível ampliar a prosperidade das nações, em circunstâncias muito mais favoráveis do que as que se observavam à época, com o mercantilismo e o metalismo. Essa também é uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque o Adam Smith elege como interlocutor, ou talvez até adversário, aqueles que pensavam em se apropriar de um excesso de exportações, de uma produção vendida no exterior e o acúmulo de metais preciosos como sendo símbolo, reflexo da prosperidade de um país. Ora, para Adam Smith, essa riqueza é uma riqueza morta. A riqueza verdadeiramente que se reproduz e que traz a prosperidade de nações seria a riqueza empregada. Então, portanto, na medida que essa riqueza é aplicada às fábricas, à produção e à ampliação da capacidade produtiva, a gente tem a prosperidade sendo gerada. E essa é a grande tese do livro A Riqueza das Nações. Então, A e B verdadeiras, vamos para a alternativa C. Na visão marxista, o capitalismo constitui um modo de produção baseado na propriedade extremamente restrita dos meios de produção e no assalariamento, em que os trabalhadores são expropriados do valor por eles gerados e recebem o mínimo possível para sobreviverem. Ora, essa também é uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque na visão marxista, o capitalismo é um modo de produção. E o que caracteriza um modo de produção é a restrição, a propriedade restrita dos meios de produção, a maneira como se distribuem os meios de produção e a relação social entre as classes inseridas nesse processo produtivo. Então aqui a maneira como se distribui os meios de produção é bem simples, é muito restrita a uma parcela muito pequena da sociedade. E a relação social que se estabelece entre a classe trabalhadora e a burguesia é o assalariamento. Portanto, essa é uma descrição bastante fiel da visão marxista a respeito de o que é o capitalismo. Então, mais uma verdadeira.
Na letra D, segundo Marx, o avanço técnico leva à substituição de trabalhadores por máquinas na produção. Consequentemente, o lucro obtido pelo capitalista com a comercialização dos produtos seria, mais cedo ou mais tarde, declinante. Ora, essa daqui é uma explicação um pouco sucinta demais, ela deixa de lado muitos detalhes a respeito desse processo, mas ela é, em linhas gerais, uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque, de fato, a visão marxista observa essa substituição dos trabalhadores e aponta neste fato, no emprego cada vez maior de máquinas e ferramentas, aponta nesse fato a evidência de cada vez menos trabalho ser empregado na criação das mercadorias e, com isso, o próprio valor dessas mercadorias, sendo que valor a única fonte de valor é o trabalho humano, a fonte de valor é cada vez menor, a quantidade de valor incluído na mercadoria é cada vez menor. Em última instância, isso faria com que o lucro do capitalista fosse declinante até um eventual colapso do sistema. Então, as 4 primeiras afirmativas aqui são verdadeiras, A, B, C e D. Vamos para a última. O fim da história, entre aspas, é uma expressão que ganhou tanta notoriedade ao final do século XX, é tese do americano Francis Fukuyama. Observa-se a chegada de um sistema perfeito, representado pelas democracias liberais, que derrotaria as alternativas fascistas e socialistas. Ora, gente, essa afirmativa aqui ela é falsa. Vamos ver por quê. Não há nada errado com relação à primeira parte. Essa expressão está correta, ela ganhou mesmo notoriedade na virada do século. Foi uma tese desenvolvida por este americano, na verdade, naturalizado americano, se não me engano ele é japonês de nascimento. Observa-se a chegada de um sistema perfeito. Ora, aqui está a grande chave para a resposta da questão. Esse sistema de democracias liberais, ele de fato se torna preponderante ao final do século XX, predominante ao final do século XX, mas não por se considerar que esse seja o sistema perfeito, e sim pelo colapso das alternativas. Então, tanto fascistas quanto socialistas, elas começam a não mais atender os anseios da sociedade e acabam sendo removidas ou transformadas gradualmente na direção de democracias liberais. Então, não pela sua perfeição ou pela sua superioridade, mas sim pelo colapso das alternativas é que se observa essa predominância de democracias liberais. Então, essa é a primeira questão. A gente está aqui com aproximadamente 10 minutos. Vamos interromper esse primeiro vídeo e daqui a alguns minutos a gente adiciona aqueles referentes à questão 2, 3A e 3B.